falta dinheiro. Falta dinheiro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Pedrinho é um cara bem intencionado. Eu não consigo enxergar no Pedrinho um safado. Não consigo. Consegue enxergar ele um cara competente? Aí já é dificuldade. Talvez ele não tenha competência para exercer aquele cargo. Ele até tenta se cercar de outras pessoas. Por exemplo, Marcelo Santana era o diretor de futebol. Não funcionou, não deu certo. Agora veio o Ademar Lopes. A questão é, qualquer diretor que venha, pode ser o mais brabo do mundo, ele vai trabalhar num cenário de escassez financeira. E aí, pra acertar e errar, acertou no Nuno. Quem é o pai do Nuno? O Pedrinho disse que na coletiva quem indicou foi o Felipe Maestro. Ó, ele viu o Nuno, porque a galera cobrou lá a declaração do Felipe sobre o Capasso. Não, naquela ele errou, o Pedrinho admitiu o erro. Mas ele que indicou o Nuno. Mas quem indicou o Jean Davi? Quem indicou o Emerson Rodrigues? Quem indicou o Lucas Freitas? E aí eu vou citar um monte aqui. E a questão é essa, sem dinheiro é assim... Acertou o Nuno. Acerto do século, pô. Porque é um bom jogador. Pode não ser um craque. É um bom jogador pra realidade do Vasco. É um jogador bom mas aí, é só isso, bom. Mas aí, além do Nuno, alguém contratou o Maxime Domingues, que nem no Vasco tá mais. E outros Maximes Domingues virão pela frente. E outros Nunos talvez virão pela... Talvez. E nesse processo, outros Gabriel Specs são queimados. Irão se perder por aí. Perfeito. E essa situação que o Carrilho falou de... eu tenho certeza que tal jogador, de repente, quando sair do Vasco, a gente vai ver o cara batendo bom futebol, citando o João Vitor. E o torcedor do Vasco já viu essa história se repetir 1 quadrilhão de vezes. O cara quebra a bola no Vasco, aí vai para um contexto mais tranquilo, mais sereno, e o cara desenvolve um bom futebol. E o cenário do Vasco é um cenário único. Porque é um cenário... de um clube grande passando aperto. Beleza, Gabriel, isso aí não é nenhuma novidade pra mim. Muitos outros passaram ou passam por isso. Mas o Vasco, ele viveu a sensação de ter supostamente resolvido esses problemas. Quando a 777 chegou, e chegou com dinheiro. E aí, de repente, esse dinheiro não resolveu, virou uma crise, a 777 foi pro ralo, o Pedrinho teve que assumir. Olha que loucura. Ninguém passou... Nenhum clube no futebol brasileiro passou por esse cenário. O Botafogo virou SAF, arranjou o Sugar Daddy botando dinheiro pra caramba no dia a dia do clube. O Cruzeiro arranjou o Ronaldo, que de início deu trabalho, mas organizou basicamente para entregar pro Pedro Lourenço, e outros clubes vão virando o SAF. Talvez o Atlético Mineiro tá com um pouquinho mais de dificuldade. Mas no caso do Vasco, pô, agora resolveu, e não resolveu, pô. Mas também incompetência, né? O Vasco também tem responsabilidade nisso. Claro. De analisar, entender para quem estava vendendo. E vai muito também, de novo, nessa pressão do rival. De olhar, poxa, o Botafogo conseguiu, olha só como é que tá o Botafogo, vamos acelerar isso aí. E por mais que exista um discurso de que estava estruturado, você via rapidamente, você já viu uma declaração até do Barbieri falando sobre isso, né? Que sentiu que realmente sentiu insegurança quando conversou no momento da contratação dele. E você sente insegurança no dia a dia. Quando você conversa com pessoas, você sente insegurança. Não sei se isso aqui é um projeto legal, não sei se isso aqui é interessante pro que eu quero pro meu projeto. E ele também sentiu, ele teve esse feeling. E o Vasco também teve a incompetência de não entender para quem estava, ou com quem estava fazendo o negócio. Então também tem responsabilidade, mas é um cenário inédito, até porque é muito recente, né? A SAF tem 3 anos, 4 anos de lei. Enquanto o dinheiro não chegar, essa é a realidade. Sabe o que vai acontecer? Deu tudo certo na Copa do Brasil ano passado, tudo certo entre aspas. Com um time extremamente limitado, bateu na semifinal. Foi o que salvou saiu o ano. Pro Hulk, acertando um petardo de fora da área. Mas quando as coisas degringolam um pouquinho, já era, irmão. Aí não tem meu termo. Não é, aí você não estaciona em décimo, aí já é lutar contra rebaixamento. Qualquer faísca é um incêndio absurdo. Exato, é a melhor definição possível. Qualquer faísca é um incêndio. O Vasco voltar do campeonato da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Perder pro Botafogo, tem alguma coisa já normal? Não, hoje o normal, infelizmente, é o Vasco perder pro Botafogo. Tomar de 4 é feio pra caramba, mas com um expulso no primeiro tempo na altitude, infelizmente... Eu acho que assim, mais do que os resultados, a performance. A performance é desanimadora. Perdeu o Botafogo, beleza. Perdeu o Botafogo sem... Cara, taticamente competir. Foram 56 finalizações contra o Vasco em 2 jogos. Não, é isso, pô. Esse é o problema, pô. Ficar um mês parado. Assustador. Ter uma semana de férias, uma semana de descanso, 2 semanas trabalhando. E o time não competir, pô. Não melhorar, piorar. Isso sim é revoltante. Perder fora de casa na Sul-Americana faz parte. Olha, vamos resolver dentro de casa. 4-0 com um homem expulso com 10 minutos, não. Perder pro Botafogo faz parte. Perder pro Botafogo sem competir, sem tomando repertório tático, tecnicamente, abaixo, tomando 20 chutes de um time que tinha o Caçapa, que era um interino, com o David assinando súmula como auxiliar de preparador de goleiro. Lógico que, no fim das contas, ele quem comandava, mas, pô, era um time que tinha um treinador com 2 dias.
E o outro time com uma semana, pô. Absurdo. Não, é uma situação tranquila. Agradável. A gente tá avançando o ano e não... Não, é isso. A gente tá desde o do primeiro Vasco. episódio falando a mesma coisa, assim. Quando algum amigo meu vascaíno cobra, assim, pô, fala alguma parada diferente do Vasco. Eu falo, cara, vamos Mas tentar. o Vasco tem que... Vamos tentar, só que aí o Vasco precisa fazer algo diferente pra gente discutir. Tanto que eu até... quando a gente foi falar de Flamengo e Botafogo, era uma conversa muito mais técnica, né? O Vasco, Não a conversa não tem nem não é como técnica, não é aprofundar muito em tática. campo de bola, né?